A primeira história sobre o inferno é narrada por Santa Teresa, que um dia foi arrebatada em êxtase e levada ao inferno para ver o seu lugar, caso não se emendasse de certo defeito. Ela mesma conta em sua autobiografia: estando um dia em oração, fui transportada, sem saber como, em corpo e alma ao inferno. Compreendi que Deus queria mostrar-me o lugar que ocuparia, se não mudasse de vida. Não tenho palavras que possam dar uma pequena ideia desse tormento incompreensível. Senti em minha alma um fogo que me devorava e no corpo sofria dores insuportáveis. Durante minha vida passei por duros sofrimentos, mas nem se comparavam com os que tive naquela ocasião, e ainda esses eram extremos, ao pensar que seriam eternos e sem o menor alívio. Mas apesar das torturas do corpo serem atrozes, não tinham comparação com as agonias da alma. Ao mesmo tempo, sentia-me queimar e partir em pedaços, sofria todas as angústias da morte e os horrores do desespero. Nenhum raio de esperança e de consolação naquela moradia. Ali, se respira um odor pestilencial, que sufoca. Não há nenhum raio de luz, tudo são trevas da mais densa escuridão. Contudo, quanto mistério! Mesmo naquele escuro, se distingue o que de mais penoso há para a vista. Em suma, tudo o que ouvi dizer ou li a respeito das penas do inferno é insignificante em comparação com a realidade. Entre aquelas penas e estas, há a mesma diferença entre uma pessoa e o seu retrato. Meu Deus! O fogo deste mundo, por mais ardente que seja, é como o fogo pintado, comparado com aquele que atormenta os réprobos no inferno. Há 10 anos que tive esta visão, mas estou ainda agora tão espantada, que enquanto escrevo, o medo gela-me o sangue nas veias. Em meio às provocações e dores que tenho, trago sempre à mente esta visão e dela tiro força para tudo suportar. A aparição que estou para registrar é sobre o fogo do purgatório e é narrada na Vida de São Domingos, escrita por Fernando de Castella, e é comprovada por um profundo sinal deixado numa mesa. Devemos lembrar que, segundo os teólogos, o fogo do purgatório é como se fosse um inferno temporário. Vamos à narrativa. Em Zamorra, cidade da província de Leão, na Espanha, vivia num convento de dominicanos um bom religioso, ligado em santa amizade com um franciscano, homem como ele, de grande virtude. Um dia que se entretinha a respeito de coisas espirituais, prometeram reciprocamente que o primeiro a morrer, se Deus assim o permitisse, apareceria ao outro, para informá-lo da sorte alcançada no outro mundo. Neste ponto, o padre Beltrame faz uma observação. Julgo prudente observar que não convém fazer tais acordos, ou pelo menos é preciso consultar antes o seu confessor. Sigamos com a história. Morreu o franciscano e, fiel à sua promessa, apareceu ao dominicano, quando este arrumava a mesa. Depois de tê-lo cumprimentado com extraordinária benevolência, disse-lhe que estava salvo, mas tinha igualmente que sofrer muito ainda, por causa de algumas pequenas faltas das quais não se tinha arrependido bastante em vida. Em seguida, ele acrescentou: não existe nada na terra que possa dar uma ideia das minhas penas. E para que o dominicano tivesse disto uma prova, estendeu a mão em cima da mesa do refeitório, deixando na madeira a queimadura como se a mão fosse um ferro em brasa tirado então da forja. Imagine-se a comoção do dominicano a este espetáculo. A mesa foi guardada religiosamente em Zamorra, até o fim do século XVIII, no qual as revoluções políticas a fizeram desaparecer, como a outras muitas relíquias piedosas de que era rica a Europa. Agora vamos ao seguinte caso extraordinário que se deu durante um exorcismo. Um virtuoso sacerdote, enquanto estava exorcizando um atormentado, perguntou ao demônio quais as penas que ele sofria no inferno. A resposta foi esta: um fogo eterno, uma maldição e uma raiva eternas, além de um desespero cruel por não poder mais ver aquele que me criou. Que farias para que te fosse concedido ver a Deus? Perguntou o sacerdote. Respondeu o demônio: para vê-lo, mesmo que fosse por um instante,
estaria pronto a sofrer num minuto todas as penas que devo sofrer em 10.000 anos. Mas são vãos desejos, hei de sofrer para sempre e não o tornarei mais a ver. E foi tal o tormento e o desespero com que pronunciou estas palavras, que deixou funda impressão naquelas pessoas que assistiam ao exorcismo. A história seguinte narra um extraordinário acontecimento que ocorreu em Nápoles, narrado pelo Padre Bá. O sacerdote conta a triste sorte de uma mulher incrédula que zombava do inferno e dos novíssimos, que são os assuntos relacionados à morte, purgatório e ao paraíso. Isso aconteceu na época de São Francisco Jerônimo. O fato que aconteceu na época não deixa nenhuma dúvida, pois foi juridicamente provado no processo de canonização do santo, e é atestado com juramento por muitas testemunhas oculares. No ano de 1707, São Francisco de Jerônimo pregava como de costume, na periferia de Nápoles, falando a respeito do inferno e os terríveis castigos reservados aos pecadores obstinados. Uma mulher insolente que morava na redondeza, aborrecida com aqueles sermões que lhe provocavam no coração amargos remorsos, procurou molestá-lo com zombarias e gritos na janela de sua casa. Uma vez o santo lhe disse: "Filha, pobre de ti se resistes à graça. Não passarão 8 dias, sem que Deus te castigue." A desaforada mulher não se perturbou por aquela ameaça e continuou com suas más intenções. Passaram-se 8 dias, e o santo foi pregar de novo perto daquela casa, mas desta vez as janelas estavam fechadas e ninguém o importunava. Os vizinhos, que costumavam ouvir com tristeza as palavras desrespeitosas daquela mulher, lhe disseram que Catarina, esse era o nome dela, tinha morrido de improviso, pouco antes. Morreu? Pois bem, agora nos diga de que valeu zombar do inferno. Disse o servo de Deus. E o santo continuou: "Vamos lhe perguntar." Os ouvintes sentiram que o religioso pronunciara estas palavras por inspiração, e por isso, todos estavam esperando um milagre. Acompanhado da multidão, subiu à sala onde se encontrava exposto o cadáver até a hora do funeral. O religioso, após breve oração, descobriu o rosto da morta e falou bem alto: "Catarina, diz agora onde estás." A esta ordem, a defunta ergueu a cabeça e abriu os olhos. O seu rosto passou a tomar cor, e em atitude de horrível desespero, profere com voz lúgubre estas palavras: "No inferno. Eu estou no inferno." Imediatamente ela cai e volta ao estado de frio cadáver. "Eu estava presente ao fato", afirma uma das testemunhas que depuseram no Tribunal Apostólico para a beatificação de São Jerônimo. O espectador da época acrescenta: "Eu não saberia explicar a impressão que causou em mim e nas pessoas presentes. Ainda hoje, passando perto daquela casa e olhando a tal janela, fico muito impressionado. Quando vejo aquela funesta moradia, parece-me ouvir a lúgubre voz: 'No inferno. Eu estou no inferno.'" A nossa próxima história é sobre um acontecimento excepcional presenciado por São Bruno, acontecimento este que causou a sua conversão. Vamos a ela. Na vida de São Bruno, fundador dos cartuchos, lê-se a ressurreição momentânea de um personagem respeitável que voltou da mansão dos mortos, para atestar diante de muita gente a própria condenação. Paris e toda a França ficaram horrorizados com esse acontecimento. Foi então que Bruno, temendo os juízos divinos, retirou-se para Cartucha a fim de levar vida austeríssima. Na época de São Bruno, morreu Raimundo de Ocres, doutor de Sorbona, homem muito conceituado pela sua vasta ciência e também por sua aparência de virtude. Depois de 3 dias, o seu corpo, que estava revestido das insígnias doutorais, foi transportado solenemente para ser sepultado. Na cerimônia fúnebre, estavam o colégio dos professores, grande número de estudantes e também o clero. As exéquias celebraram-se na catedral, revestida de luto, entre luzes e muitas inscrições que lembravam as suas realizações no campo da ciência e as virtudes do ilustre extinto. Mas,
quando o coro dos cantores chegou àquele trecho do ofício que diz: Responda-me, quantas iniquidades e pecados eu tenho e mostre-me suas falhas. O cadáver levantou a cabeça de onde estava e com voz lastimosa exclamou: Por justo juízo de Deus sou acusado. Dito isto, tornou a repousar a cabeça como dantes. Nesse momento, apoderou-se dos assistentes um terror geral, e resolveram deixar para o outro dia os funerais. No dia seguinte, foi muito maior o número de pessoas presentes. Então, recomeçou-se o ofício, e ao chegar às mesmas palavras, o cadáver tornou novamente a erguer a cabeça e a exclamar com voz esforçada e mais lastimosa: Por justo juízo de Deus estou julgado. Reinou no recinto o pasmo e o espanto. Resolveram então deixar o sepultamento do Dr. Sorbona para o terceiro dia. E no terceiro dia, novamente aumentou mais ainda o número das pessoas que compareceram. E como nos dias anteriores, ao começarem o ofício, no momento do trecho em que se cantavam as mesmas palavras, Responda-me, quantas iniquidades e pecados eu tenho e mostre-me suas falhas. O defunto levantou a cabeça e em voz horrível e espantosa exclamou: Não preciso de orações. Por justo juízo de Deus estou condenado ao fogo eterno. Nesse momento, é fácil compreender a impressão que se faria nos ânimos devido a um acontecimento tão extraordinário. Achava-se presente a este espetáculo Bruno, que ficou tão fortemente impressionado e tão horrorizado, que resolveu se retirar do mundo e enterrar-se num deserto para ali passar a sua vida, entregue unicamente aos rigores da mortificação e da penitência. Foi preciso um acontecimento tão espantoso para que houvesse uma mudança tão radical de vida. E aí, gostou do vídeo? Esperamos que este conteúdo lhe leve a refletir em como está sendo a sua vida. Que ele lhe motive a tomar decisões diárias, de se afastar de ocasiões que possam lhe levar ao inferno. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.